Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, telespectador do Opção para a Vida. Que bom estarmos iniciando o dia, a semana e o mês de setembro nesta belíssima manhã de segunda-feira, hoje 3 de setembro. Comemora-se hoje o dia do biólogo e também dia do guarda civil. E o programa Opção para a Vida parabeniza a todos esses nossos amigos que trabalham na biologia, trabalhando também na condição de guardas civis. Deus os abençoe grandissimamente. O programa Opção para a Vida hoje vai estar trazendo a última mensagem que foi transmitida durante a sétima conferência teológica realizada nas dependências da Igreja do Calvário de 27 a 29 do mês de julho. Naquela manhã de domingo, trouxe a palavra, nos trouxe a mensagem o pastor Tiago Santos. Tiago Santos pregou pela manhã e trouxe a conclusão de toda a sua palestra sobre Deus e a sua palavra. Vale a pena você ouvir para conferir a profundidade como foi transmitida a palavra de Deus naquela sétima conferência teológica. Antes, porém, de nós ouvirmos o pastor Tiago Santos, gostaríamos de que você ficasse com esta música interpretada pelo cantor de saudosa memória, Luiz de Carvalho. Eu vejo o teu poder. Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. Lucas capítulo 2. O reino de Deus era representado no Velho Testamento por esses três sistemas: reino, sacerdócio e profecia. Era, no tempo do Velho Testamento, algo simbólico, temporário, falho, mas que apontava para algo que era permanente e perfeito e que se cumpriria na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Jesus seria o grande profeta da parte de Deus, conforme promete o texto de Deuteronômio capítulo 18, verso 15, que diz: o Senhor teu Deus
te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a ti. Jesus Cristo seria este sacerdote, conforme a gente vê no livro dos Salmos, capítulo 110, verso 4, que lê: o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E ainda mais, em Zacarias, capítulo 9, verso 9, há a promessa da vinda de um rei, em que é dito: ele também deveria ser o grande rei do seu povo. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí, vem o teu rei. Ele seria ainda um sacerdote, um descendente da casa de Davi, como nós lemos aqui, e como está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 7, versos 12 e 13. Há muitas imagens do cumprimento da promessa de Deus e da vinda do Messias no Velho Testamento, como nós lemos agora em Lucas capítulo 2. Em Isaías capítulo 7, verso 14, nós aprendemos que ele, Jesus, seria o Emanuel, seria o próprio Deus vindo sobre a terra. Diz assim o texto: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel, que significa Deus conosco. Portanto, o crente do Velho Testamento, ele tinha essa noção de que o próprio Deus viria à terra, e que ele habitaria no meio do seu povo, e que ele estabeleceria o seu reino ali em Sião, e que de lá ele governaria em toda a terra. Em Isaías capítulo 9, verso 6, nós vemos ainda mais uma promessa conectada ao seu cumprimento, ao que nós lemos em Lucas capítulo 2, 9 e 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. As promessas do Velho Testamento dizem que o rei é o próprio Deus que vem. É o Messias, Emanuel, Deus conosco. É o Deus forte, como o texto nos diz. O livro dos Salmos está repleto de imagens da vinda de um rei, do estabelecimento do reino de Deus. E isto é o que alimentava a fé do povo de Deus no Velho Testamento. Por exemplo, Salmos 103, verso 19. Se você quiser ir acompanhando com a sua Bíblia, você pode abrir nas passagens. O texto diz: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. O Salmo 117 convoca toda a terra para prestar louvor a Deus e diz: louvai o Senhor todas as nações, exaltai-o todos os povos, porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Ainda no Salmo 145, versos 11, 12 e 13, que diz: falarão da glória do teu reino, relatarão o teu poder, para que façam saber aos filhos dos homens os teus feitos poderosos, e a glória do esplendor do teu reino. O teu reino é um reino eterno, o teu domínio dura por todas as gerações. Salmo 96, verso 10, dizei entre as nações: o Senhor reina, Ele firmou o mundo de modo que não pode ser abalado, Ele julgará os povos com retidão. Salmo 97, verso 1, o Senhor reina, regozije-se a terra, alegrem-se as numerosas ilhas. Salmo 99, versos 1 e verso 4, que diz: o Senhor reina, tremam os povos, Ele está entronizado sobre os querubins, estremeça a terra. És rei poderoso que amas a justiça, estabeleces a equidade, executas juízo e justiça em Jacó. Salmo 149 ainda, verso 2, que diz: alegre-se Israel naquele que o fez, regozijem-se os filhos de Sião no seu rei. Então nós temos nos Salmos, nos profetas, em Moisés, a promessa da vinda de um rei, que é o próprio Deus, habitando na terra, como nos ensina Isaías, Emanuel, o Deus forte. E ele também é chamado na escritura do Velho Testamento de o Filho do Homem, o Filho do Homem que viria para habitar em nosso meio, como diz Daniel capítulo 7, versos 13 e 14. Daniel diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha como as nuvens do céu um
como o Filho do Homem. E dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele, e foi-lhe dado domínio, e glória, e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é eterno, e não passará, o seu reino jamais será destruído. São imagens surpreendentes, impressionantes, das promessas de Deus no Velho Testamento, que agora a gente vê cumpridas no balbuciar de um bebezinho enrolado numa faixa. Martinho Lutero disse que com o seu choro o bebê sustenta os céus e a terra, porque é o Rei prometido, é o Deus conosco, é o Deus forte, é o Filho do Homem, cujo reino dura para todo sempre, e que veio conforme as promessas do Antigo Testamento apontam. São imagens impressionantes. Mas ainda mais, o Velho Testamento também fala que este rei, o Filho do Homem, ele viria como servo, e um servo que sofreria. Veja o que diz Isaías 42, versos 1 a 4. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulga o direito para os gentios. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito. Não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. No mesmo livro de Isaías, capítulo 49, versos 5 e 7, nos é dito que: agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser o seu servo, para que torne a trazer Jacó e para reunir a Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, não apenas para os judeus, mas para todos os gentios, para nós, gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Assim diz o Senhor, o Redentor e Santo de Israel, ao que é desprezado, ao aborrecido das nações, ao servo dos tiranos. Os reis o verão, e os príncipes se levantarão, e eles te adorarão, por amor do Senhor, que é fiel. Isaías capítulo 52, versos 13 e 15, que dizem: eis que o meu servo procederá com prudência, e será exaltado e elevado, e será muito sublime. Como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração às nações, e os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. E finalmente, em Isaías capítulo 53, nós temos esta visão de que o rei, o sacerdote, o profeta, o Filho do Homem, o Messias prometido, o Deus conosco, o Deus forte, seria este servo sofredor. Aquele que nasceu para morrer, aquele que nasceu para dar a sua vida em resgate de muitos. Esta é a esperança e a promessa do Velho Testamento. Ele era o servo sofredor, aquele que, conforme diz o verso 5 desta passagem de Isaías, foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. São imagens poderosas do testemunho das Escrituras do Velho Testamento, apontando para aquele dia, na apoteose dos tempos, como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas: no nascer do sol sobre a humanidade, nasceu Jesus, como Lucas registra na passagem que lemos no capítulo 2. O descendente da mulher, o descendente
de Abraão, profeta, sacerdote, rei, filho de Davi, Emanuel, Deus conosco, Deus forte, filho do homem, servo sofredor. Essas são as promessas que alimentaram a fé e a esperança do povo do Velho Testamento. E aquilo que a gente chama de Natal, que é a nossa celebração do nascimento de Cristo, é a escatologia, vamos dizer assim, é a consumação das promessas para o crente do Velho Testamento. Era isso que ele aguardava. E embora muitos deles não tenham experimentado e nem visto a chegada do rei, eles pela fé, quando viam o sacrifício sendo feito no templo, quando viam aquelas figuras simbólicas apontando para algo superior a elas, expressavam fé em Deus e alimentavam a sua esperança, porque confiavam nas promessas, confiavam na palavra e reconheciam, como o salmista, os juízos do Senhor são retos, a palavra do Senhor é pura, ela é como ouro depurado 7 vezes. Os testemunhos do Senhor, diz o salmista com fé, são verdadeiros, todos igualmente justos. E o crente é chamado a relacionar-se com Deus por meio da revelação que Deus faz nas Escrituras. O conhecimento de Deus só se dá por meio das Escrituras. O entendimento do Evangelho só se dá por meio das Escrituras. O conhecimento de Cristo e da sua obra só se dá por meio das Escrituras. A nossa noção do que é a igreja e de como o povo deve viver se dão por meio das Escrituras. Nós nascemos como crentes e como povo de Deus por meio das Escrituras. E se elas podem estar eivadas de erros e vícios, então como podemos confiar nela? Nós precisamos pela fé receber aquilo que os nossos pais do passado receberam. Os juízos do Senhor são verdadeiros. E todos eles se cumpriram na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. O crente do Velho Testamento nos ensina uma lição preciosa acerca da importância de se crer e se confiar nas Escrituras. Eles confiavam nas promessas de Deus, na promessa de salvação e de que Deus visitaria a terra, intervindo na situação terrível que a queda trouxe e que o pecado traz na relação dos homens uns com os outros e dos homens sobretudo com Deus. Deus prometeu que traria restauração e shalom, traria prosperidade e felicidade para toda a humanidade, por meio de Israel e a todos os gentios. E eles creram. O crente do Antigo Testamento aguardava a vinda do Messias, e aguardava que na vinda deste Messias um novo reino de amor seria inaugurado. Ele cria que Deus traria fim ao sofrimento, à morte, às inimizades, ao pecado, e reuniria um povo em torno de si mesmo, uma nova criação, debaixo de um governo santo, bom e justo. Essa fé no Messias foi o que justificou o crente do Antigo Testamento, como a gente aprende em Romanos capítulo 3, verso 25. Eles eram justificados pela fé que tinham na vinda de um Redentor futuro. Foi isso que pavimentou o caminho da esperança para o peregrino do Antigo Testamento. O texto de Hebreus capítulo 11, verso 10, nos diz que Abraão aguardava as cidades que têm fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Abraão creu na palavra. Abraão creu em Deus. E isso lhe foi imputado por justiça. Nós lemos que esses homens e mulheres do Velho Testamento, nessa galeria da fé de Hebreus capítulo 11, foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais este mundo não é digno.
errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, porque eles confiaram nas palavras de Deus, registradas nas Sagradas Escrituras. E eles viram tudo isso de muito longe, como Moisés lá no alto do Monte Nebo. Ele viu a terra prometida, mas não entrou nela. Sentiu até o cheiro, a fragrância que vinha da terra, mas não entrou nela. Eles viveram como viveram, sem experimentar o cumprimento final. Mas nós experimentamos. Igreja de Jesus há 2000 anos pode olhar para trás. Enquanto a gente espera a sua volta, a gente olha para trás e reconhece: Cristo veio. As promessas do Velho Testamento foram realmente todas cumpridas. As imagens poderosas que o Velho Testamento evoca se manifestaram em realidade, na história, na pessoa de Jesus. E a igreja hoje celebra isto e se reúne em torno do cumprimento desta promessa. E se esta palavra não é uma palavra verdadeira, então não faz sentido nenhum a igreja ter persistido até agora. Pelo contrário, como diz o apóstolo Paulo, se as alegações sobre a ressurreição de Cristo não fossem verdadeiras, somos os mais miseráveis dos homens. Mas são verdadeiras, ele disse. Jesus foi visto por mais de 500 testemunhas, foi visto por Pedro, foi visto por Tiago, e depois, mais tarde, por mim, como alguém nascido fora do tempo. E ele registra isto. E a igreja agora, por fé, formada em torno dessa palavra, recebe a verdade da vinda do Senhor Jesus Cristo. E a grande questão que isso deveria, talvez, produzir na nossa mente, na nossa reflexão, no nosso coração, é como que a gente lida com essa palavra revelada, inspirada, autoritativa e sem falhas e sem erros. Porque se a gente realmente crê nas alegações das Escrituras, por fé, se a gente realmente afirma que aquilo que as Escrituras disseram antes se cumpriu em Jesus, a gente precisa, então, como aqueles judeus do passado, viver assim, corandeo, face a face com Deus, diante de Deus. Nós precisamos ter o senso de expectativa e esperança cristãs renovados e fortalecidos no coração da gente, porque Deus promete, pelas mesmas Escrituras que nos dão conta que Jesus veio, que este mesmo Jesus voltará em triunfo e glória, para resgatar junto de si a sua igreja, o seu povo, e estabelecer definitivamente este reino de paz, que foi prometido nas páginas do Antigo Testamento. Mas parece às vezes que a gente vive como se as promessas de Deus nas Escrituras não vão se cumprir. Tiago fala sobre isto na sua epístola, ensinando a sabedoria cristã e o senso de expectativa para o povo, porque parece que a gente vai vivendo, fazendo os nossos negócios, fazendo os nossos planos, lidando com o refrega da vida no dia a dia, sem levar em conta a realidade da eternidade prometida, da volta do Cordeiro, do triunfo do Leão de Judá. É preciso que o povo de Deus se reconecte com a sua esperança, especialmente nos nossos dias, nos dilemas que a gente enfrenta no século 21, com tantos desafios tão grandes e com as pressões, inclusive, da tecnologia sobre nossas vidas. Nós parece que navegamos por este mundo assim, meio que sem noção da realidade prometida nas páginas deste livro antigo. Nós somos chamados a por fé, fazer como aquele salmista e reconhecer: a tua palavra é a verdade, e se ela é a verdade, eu vou guardá-la. A tua palavra é a verdade, e se ela é a verdade, eu vou amá-la. A tua palavra é a verdade, e sendo ela a verdade, eu vou nutri-la no meu coração.
A tua palavra é a verdade, sendo ela a verdade, é por ela que eu vou me pautar. A tua palavra é a verdade, os teus testemunhos são justos, então ela será a luz do meu caminho. A minha mente, meu coração serão todos moldados de acordo com a vontade do Senhor manifesta nas Escrituras, na palavra, porque ela não tem erro, é confiável, eu posso confiar nela. A vinda do Senhor Jesus Cristo, cumprimento da esperança do Antigo Testamento, é a segurança e a certeza que nós temos por fé, de que esse mesmo Jesus pisou na terra, vai voltar em corpo e glória e triunfo, e vai trazer junto de si o seu povo. Que a gente então seja alimentado por essa nova promessa das Escrituras, por essa promessa que deveria encher-nos de alegria, de temor e fé, a fim de que, enquanto a gente espera, enquanto a gente aguarda, a gente viva como luzeiros no mundo, glorificando a Deus e abençoando uns aos outros. Deus abençoe os irmãos. Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, nós te louvamos por tua palavra, que é luz para os nossos pés, é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. É a palavra verdadeira do Senhor. Ajuda-nos a, como o salmista, a responder com fé diante da tua palavra. Ela é verdadeira e nela eu coloco toda a minha esperança. Seja esta, Senhor, a realidade de nossas vidas. É a oração que faço em Jesus Cristo. Amém. Que todos tenham um dia abençoado, um começo de semana, início de mês, sobre a proteção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E até amanhã. Olhe as montanhas e cante a Deus, aleluia. Olhe a flor e cante a Deus, aleluia. Aleluia. Olhe o azul do lindo céu e cante glória ao grande Deus. Louvai, 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 louvai a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Cante ao Senhor. Olhe suas mãos e cante a Deus. Aleluia. Olhe seus pés e cante a Deus. Aleluia. Olhe também o seu irmão e cante a Deus uma canção. Louvai, louvai, louvai a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Cante ao Senhor. Olhe as montanhas e cante a Deus. Aleluia. Olhe a flor e cante a Deus. Aleluia. Olhe o azul do lindo céu e cante glória ao grande Deus. Louvai, louvai, louvai a Deus.